Bom, gente, bom dia. Eu agradeço muito o convite da organização, da comissão organizadora. Vir falar de um tema que provoca muita coisa, que é um mito, um tabu, infelizmente, ainda na nossa sociedade. Eu, observando as palestras dos colegas, eu fico sempre me questionando, né? Todo mundo fala de exercício, envelhecimento, que a gente precisa fazer atividade física, sair, ter qualidade de vida. Mas ninguém fala sobre sexualidade e tampouco sobre sexo. Eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui, de alguma forma, praticaram essa noite, essa semana, esse mês, sabe? Eu espero. Espera aí que o negócio está pegando aqui, gente. Espera aí. Moço, está pegando aqui, moço. Pronto. Ué, né? Tinha que ser comigo, né? Bom, chefe, minha chefe está aqui, gente. Pior que ela confiou em mim. Bom, tenho certeza. E isso faz parte da saúde sexual, isso faz parte do indivíduo, gente. Então, para eu poder falar sobre esse assunto, atividade sexual, nas doenças cardiovasculares, eu trouxe para vocês aqui, vamos conversar um pouco sobre o que é sexualidade, saúde sexual e esses dois aí, essa sexualidade, saúde sexual nas doenças cardiovasculares. Bom, vamos lá. Sexualidade. Quando a gente fala esse termo, quando vocês leem essa palavra, o que vem na cabeça de vocês? Fala aí, gente, vamos falar. Essa palestra aqui é menos quadrada. Vamos, gente, vai lá. O que vem sexualidade na cabeça de vocês? To pick, to fly? O que vocês acham? É o sexo em si, dependendo de uma vagina, de um ânus, de um pênis, o ato em si? Né? O senso comum é isso que pensa, que vem para a gente, mas sexualidade é algo muito além do que atividade sexual ou de uma prática, dependendo do genital. Tá? A sexualidade ela está relacionada ao nosso bem-estar físico, emocional, psíquico, e como eu lido comigo mesmo, como eu me toco, como eu deixo o outro me tocar. Sexualidade ela está relacionada a uma energia que nos faz buscar algo que nos dá prazer. Que prazer que é esse? Sexual, Carla? Não, gente. Também sexual. Mas um prazer, eu costumo dizer o seguinte, né? Os artigos falam isso para a gente. A sexualidade ela é intrínseca ao indivíduo desde a vida intrauterina, até o último suspiro, desde que o Glasgow seja o quê, gente? Se o sujeito está lá, que não está manifestando vontade, tem como ter sexualidade? Não, né? Se for um Glasgow 3, já foi, né, chefe? Então, não tem como, mas desde que o indivíduo manifeste obter alguma satisfação, seja essa satisfação, tá? Independente do que for, esse indivíduo tem sexualidade. Tá? Atividade física ou a prática sexual é um grão de areia dentro deste campo da sexualidade. A gente pode obter satisfação e orgasmos independente de ser ligado à parte sexual, genital ou não. Tá? Bom, esse foi o primeiro ciclo da resposta sexual humana desenvolvido na década de 1960. Não vou ficar falando muito sobre isso. Quem quiser depois pode estudar sobre sexualidade, mas eu acho importante a gente trazer que esse primeiro ciclo ele observou o seguinte, que o indivíduo, quando entra numa atividade sexual, ele primeiro se excita, tem um momento de excitação, sabe aquele momento que começa... sabe? Que começa assim, né? Alguma região começa a ficar lubrificada, começa a babar, sabe? Assim... Bem assim. Bom, começa a dilatar algumas coisas, né? Começa a ficar vermelho, né? Assim como alguns estão vermelhos aqui mais. Bom, aí esse platô da excitação, né? É o máximo da excitação e logo mais vem o quê? A fase do orgasmo. Aquele que vai... Geralmente a gente pergunta, o que é orgasmo? Né? Se eu perguntar aqui para vocês, o que é orgasmo? Tu não vai ficar meio assim, né? Ei, você aí, o que é orgasmo? Né? Não, gente, é muito difícil explicar para um paciente o que é orgasmo. Quem nunca teve não vai saber, né? Mas a gente, infelizmente, ainda tem indivíduos, pessoas, homens também, mulheres, que nunca tiveram orgasmo. Porque ejacular não tem a ver com o orgasmo. O orgasmo é sensitivo, ejaculação é mecânico, tá? Bom, e aí a gente vem o orgasmo e, no final, vem o período de resolução. Aquele momento que, para os homens, eles conhecem muito bem. As mulheres não necessariamente. O homem vira e dorme, sabe? E ainda ronca, né? Aí a mulher fica lá, bem. Aí não, né? E aí, né? O homem mas ele precisa deste momento, tá? Deixa eu definir eles também. Bom, gente,
Durante essas 4 fases do ciclo da resposta sexual, o que acontece? Na excitação, a gente tem um aumento do tônus muscular, aumento da frequência cardíaca e pressão arterial. Quando a gente chega nesse platô, no máximo da excitação, quase... Sabe aquele momento que você vai e não vai? Sabe? Você está indo, né? Você acha que você vai ter orgasmo, aí eu tenho aumento do tônus muscular, aumento da frequência cardíaca, pressão arterial e da resistência vascular. Isso é importantíssimo. No ápice, sabe aquela montanha-russa, quando você chega lá em cima? Né? Vai cair, mas o orgasmo é isso, quando você chega lá na montanha-russa, né? Então é o orgasmo. Vem um espasmo muscular, a frequência cardíaca aumenta muito mais, a pressão arterial aumenta e a frequência respiratória também. E aí a resolução, o período da resolução é a normalização dessa função, a normalização da gente voltar para esse estado aqui que nós estamos neste momento, assim, entendeu? Todo mundo parado. Bom, na década de 70, a Kaplan, uma psiquiatra americana, ela trouxe para a gente um novo ciclo, falando que antes da excitação, o indivíduo precisa ter desejo, vontade, tá? E na década de 2000, Masson, ela mostrou para a gente que nós mulheres, o nosso ciclo é um pouco diferente. Ele não é linear como o do homem. Ele é um ciclo circular, onde a gente depende de outros fatores externos para a gente entrar numa relação sexual, que não necessariamente eu preciso ter um estímulo sexual, mas um estímulo que possa vir a ser um estímulo sexual. Ou seja, tem artigo nos Estados Unidos que fala que homens que ajudam nas tarefas domiciliares fazem mais sexo. Vocês me entendem? Perfeito. Então tá. Bom, o que é saúde sexual? Homens, então, ajudem suas esposas logo, entendeu? Se vocês tiverem intenção, tá? Bom, a saúde sexual é um bem-estar físico, emocional, mental e social. Isso a OMS, acabei de aprender hoje, OMS, eu achava que era a Organização Mundial da Saúde, aprendi agora. A OMS é um bem-estar físico, emocional, mental e social relacionado à sua sexualidade. Não se refere à mera ausência de doenças, disfunções ou enfermidades. Gente, então o indivíduo, para ter sexualidade, não tem que estar sem nenhuma disfunção. Então, todos esses pacientes, esses indivíduos que todo mundo falou aqui hoje, cardiopata severo, angina, fora exercício, tem exercício que dá angina, sexo, não pode fazer atividade sexual, não pode se masturbar, pelo amor de Deus. Então, vamos começar a refletir sobre outras coisas. Pacientes lesados medulares. Então, a gente precisa enxergar o indivíduo como um total. Todo mundo fala, tem que fazer exercício físico, tem que fazer não sei o quê, mas ninguém fala, tem que bater uma. Entendeu? Mas é verdade. Ninguém fala sobre isso. Tá? Bom, respeito à sexualidade e relacionamentos sexuais, isso é importante. Experiências sexuais seguras e prazerosas, sem coerção, discriminação e violência. Tá? E a gente precisa preservar os direitos da Organização Mundial da Saúde sexuais para todos os indivíduos. A atividade sexual é a prática do sexo, to pick to fly, com parceria ou se masturbar. Então, eu não preciso do outro para eu ter uma atividade sexual. Eu posso estar relacionada a beijar, tocar, massagear, fazer sexo oral, sexo penetrativo e não penetrativo. Isso é muito importante porque a gente ainda vive numa sociedade patriarcal, uma sociedade machista e penetrativa. Então, não necessariamente a gente precisa fazer um sexo penetrativo. Isso é muito importante, que a gente precisa ressignificar algumas formas de pensamento que a sociedade impôs para a gente. E a ciência vem mostrando sobre isso para a gente. Tá? E representa a atividade física moderada. Então, todo mundo aqui falou de atividade física. Eu estava ali, gente, para minha chefe, e sexo? E sexo, na atividade física moderada. Então, gente, quantas vezes vocês perguntam para os pacientes, o senhor quer voltar a ter relação sexual? O senhor está tendo atividade sexual? Isso é muito importante. A gente brinca assim para quebrar um pouco, mas isso é saúde sexual, qualidade de vida. Tá? Bom, e as doenças cardiovasculares, como a professora acabou de falar, a gente, em 2050, 30% da população será idosa. Para mim, faltam 7 anos. Não, 6 anos e meio. 60 anos, né? Então, eu estou com 52,5, né? Já estou chegando na idosa. Tá? Então, a gente, cada vez mais, a gente sabe que nós vamos estar num mundo de pessoas idosas e, infelizmente, né, ninguém fala, ninguém aborda esse assunto. Ou deixa de lado, né? Ficou doente? Basta estar vivo. Como estar vivo?
Bom, as pessoas estão vivendo mais, com mais incapacidade. Em 2020, a estimativa de vida era 67 anos, em 2019, 73. Porém, essa diferença não necessariamente o indivíduo está vivendo bem. Então, a gente precisa, sim, pensar em viver mais, mas de uma forma boa e bem. Independente de sexo e gênero, as doenças cardiovasculares estão presentes, tá? Inclusive no público LGBTI, inclusive no público transexual, que acabou de sair um artigo, tá? Que a gente acabou de pegar ontem, eu e a professora Vivian, sobre transgênero, sobre os transexuais, o único artigo da Sociedade de Endocrinologia da Europa, que traz muitas coisas boas para a gente aí dessa população. E a prevalência de doenças cardiovasculares é maior em homens. Aqui eu trago para vocês, né, só um quadro falando sobre o tempo perdido, entre aspas, dos indivíduos com doenças cardiovasculares e sem doenças cardiovasculares com relação à prática sexual. E sempre os indivíduos com doenças cardiovasculares, eles têm menos prática sexual. Tudo bem? E quando esses três se encontram, a sexualidade, a saúde sexual e a doença cardiovascular, e aí, hein? Será que o meu paciente com doença cardiovascular ele é um ser sensual e sexual? Será que ele tem ou ele quer retomar sua vida sexual? Ele tem parceria? E como é que está essa parceria dele? Bom, vamos lá. Esse guidelines ele traz para a gente já algumas recomendações, alguns níveis de evidência sobre atividade sexual nos indivíduos com algum evento cardiovascular. As doenças cardiovasculares, né, quais são os fatores que levam a uma diminuição ou uma ausência da atividade sexual nessa população? Medo de morrer, de morte súbita. Já pensou morrer fazendo sexo também? Há 2 dias... tem estudos que falam que o orgasmo é uma morte de 3 segundos. Falei, se for, eu quero morrer todo dia. Né? Então, dizem isso. Bom, há 2 dias, não sei se vocês estão acompanhando a mídia, teve uma mulher de 58 anos que ela teve, né, um problema, ela teve uma amnésia durante o orgasmo lá nos Estados Unidos, né? Gente, isso é real, tá? Imagina o potencial do orgasmo dela. Tá aí na mídia, tá? Bom, reinfarto, tem medo de reinfarto, medo de espineia, ansiedade, angina. Aí a gente tem que conversar com esse paciente, né? É natural sentir. Fadiga, depressão, desejo sexual hipoativo, perda de libido, disfunção erétil, sendo que disfunção erétil ele é precursor de doenças cardiovasculares, viu, gente? Homens jovens aí que começam a broxar, pode ter um problema de doença cardiovascular ou cardíaco. Então, começa a olhar lá, pelo amor de Deus, hein? Todo mundo se consultando aí com o cardiologista essa semana, vamos lá. Bom, é verdade, chefe. Bom, esse artigo ele traz para a gente, alemão, ele observou o seguinte, que a disfunção erétil está presente em indivíduos com disfunção cardiovascular. É um preditor aí. O gasto metabólico durante a relação sexual ele é maior em homens do que em mulheres. Porém, quando a mulher ela está por cima ou naquela posição sexual chamada de cavalgada, tudo bem? Ela tem um gasto energético comparado com ela mesma maior. Mas o homem sempre vai ter um gasto energético maior, independente da posição sexual, se ele estiver por cima ou por baixo. Tudo bem? Papai e mamãe, ou independente da posição sexual. Tá? Esse outro artigo aqui, ele traz para a gente o seguinte, eles observaram indivíduos pós-infarto no miocárdio e também a parceria, como que essa parceria estava encarando. E eles observaram o seguinte, que eles referiram que tanto o paciente, o indivíduo, tanto a parceria, eles têm um acesso limitado a informações com relação à parte de sexualidade e à parte da atividade sexual. E esse mesmo artigo, eles entrevistaram 980 médicos da Sociedade Holandesa de Cardiologia e observaram o seguinte, 16% desses médicos nunca abordam, 16% abordam o assunto, 14% raramente, 70% nunca aborda o assunto. É como se não existisse. Assim, esse indivíduo ele já foi condenado pela parte cardíaca, olha só. E ainda vem alguém que condena, nunca mais você vai ter relação sexual.
Olha só, gente, sendo que isso é saúde sexual, CID-11, desde 2022, traz para a gente capítulo 17, saúde sexual. É um direito humano, é um direito do indivíduo. Por que não abordar? Até me arrepia falando isso, gente, porque a gente precisa observar. A gente precisa, sim, levar isso em consideração. Aí os médicos falam o seguinte, ó, 43%, falta tempo na minha consulta de abordar esse assunto. Falta treinamento. Como abordar esse assunto? É difícil falar sobre essa parte. A gente sabe, as mulheres, né, que vão no ginecologista uma vez por ano, quantas vezes o ginecologista abordou esse assunto? E quando aborda, ou quando a paciente refere alguma disfunção, ela fala assim, ah, tá bom. Ou fala, é só tomar um álcool, né? Relaxa e goza. Não é isso. Gente, a gente quer da sexualidade, a gente, é nosso dia a dia. Não é isso, gente, pelo amor de Deus. Os artigos dentro da sexualidade mostram para a gente que a grande dificuldade das pacientes chegaram a ter acesso é a falta de treinamento, a falta de conhecimento dos profissionais. Muitas vezes, as questões pessoais, que estão intrínsecas à minha educação, à minha religião, com a minha sexualidade, que não me permite abordar a sexualidade do outro. Só que a gente esquece que eu, como terapeuta profissional, eu não posso deixar a minha vida e os meus princípios interferirem no outro. Tá? Eu preciso me despir de qualquer preconceito, eu preciso me despir de qualquer ideia formada para eu tratar do outro. Vocês concordam? Então, tem muitas coisas que estão intrínsecas ao próprio profissional, infelizmente. Então, vamos estudar, vamos formar para a gente poder, pelo menos, no mínimo, saber para quem indicar. Isso já vai estar ajudando muito esse indivíduo. Tá? E os outros médicos falaram, profissionais, 54%, falta de iniciativa do paciente. Tá? Aí o paciente chega e fala assim, doutor, e aí, hein? Quando que eu vou conseguir, né? Foi meio assim para a gente. Como é que eu vou conseguir? Aí o médico, não, tudo bem, logo, logo. O que é esse logo? Tá? Bom, esse outro artigo, ele traz para a gente o seguinte, foram 127 hospitais dos Estados Unidos e da Espanha, sendo que eles entrevistaram 2.349 mulheres, 1.152 homens, entre 18 e 55 anos, e eles observaram o seguinte, que 12% dessas mulheres com disfunção cardiovascular e 19% tinham algum problema ou não tinham iniciado sua prática sexual. 68% não tinham nenhum tipo de prática sexual. Gente, imaginando que prática sexual pode ser beijar, pode ser fazer um carinho. 35% limitavam a sua prática sexual e 26% tinham um comportamento passivo. O que é esse comportamento passivo? Mas na dele, durante a atividade sexual. Tá? Eu não gosto muito, a gente que trabalha com sexualidade, essa palavra passivo ou ativo. Porque a gente é ativo ou passivo na vida, independente de alguns momentos. Ora eu sou ativa, ora eu sou passiva. O fato de ser ativo ou passivo não está ligado, ou não se refere a quem está sendo penetrado ou não. Tá? É uma questão de você ser ativo ou passivo na vida. Entenderam? Isso não está ligado se eu estou sendo penetrada ou não. Tá? Infelizmente, o público, o senso comum leva isso como algo assim, ele é passivo ou ela é passiva. Não, gente, tá? Não está relacionado ao ato da penetração. Tudo bem? Esse artigo ele traz para a gente atividade sexual em indivíduos também, mulheres e homens com e sem doenças cardiovasculares, e a gente percebe que em todos os domínios avaliados, as pessoas, indivíduos, tanto homens quanto mulheres com doenças cardiovasculares, elas tinham algum evento aí, tinha sim uma diminuição da atividade sexual. Tá? Bom, aí com isso a gente pode pensar o seguinte, a sexualidade, voltar aqui, está extrínseca ao indivíduo. A atividade sexual faz parte da saúde sexual, não necessariamente a atividade sexual está relacionada ao órgão genital. Saúde sexual faz parte, é um dos pilares da Organização Mundial da Saúde, da qualidade de vida geral do indivíduo, geral. Tá? A sexualidade não está relacionada só ao fato da relação sexual, está relacionada a essa energia que te leva a buscar algo que te dá prazer, está relacionado à orientação sexual, a gênero. Então, é muito mais amplo do que a gente pensa. As doenças cardiovasculares interferem, sim, na saúde sexual do indivíduo, independente do gênero, independente do sexo. A atividade sexual é considerada uma atividade moderada.
Então, por aí já dá para pensar assim, opa, segunda-feira eu vou começar a falar com o meu paciente. Pode transar. Pode fazer sexo, mas calma, entendeu? Oriente de forma assim, tá? A gente podia até lançar, quem sabe, um dia no manual de posições sexuais, de vida sexual para doentes, né, para pessoas cardiopatas. A gente tem algumas coisas já para quem tem lesão de hérnia de disco, posições sexuais, tá? Atividade sexual é um tema um pouco abordado nos indivíduos de doença cardiovascular. E a sexualidade e a saúde sexual independem da condição do indivíduo. Está presente na vida da pessoa, desde a vida intrauterina até o último suspiro. A partir do momento que você manifesta a vontade, eu costumo falar, minha mãe, antes de morrer, ela estava na UTI, ela morreu, minha mãe infartou, né? Mas antes de morrer, deu tempo dela ter uma vontade. Ela falou assim, Carla, eu tenho, olha só, o desejo de comer um pedaço de bolo. Gente, desenvolvimento psicossexual de Freud, faz oral. Falei, gente, faz oral, minha mãe tá lá. O que ela quer? Obter, é verdade, faz oral, né? O que minha mãe quer? Obter uma satisfação através do quê? Do sabor de um pedaço de bolo. Era isso que ela queria. Então, ela morreu feliz, graças a Deus. Esse daí não vou levar, não. Entendeu? Mas, então, tá na nossa vida até o último suspiro. Tá, gente? Bom, e aqui, para a gente terminar, eu quero só deixar algumas reflexões para vocês. Olha, que bom, tenho 4 minutos ainda. Não, acabou. Nossa Senhora. Negativo. Ai, mas, gente, por que falar de sexo passa tão rápido, né? Meu Deus do céu. Agiliza, tá bom. Vamos terminar, gente. Bom, só para a gente, vamos repensar, vou deixar para vocês refletirem, tá, sobre isso. Começar a gente observar quantas vezes vocês, né, pensaram no paciente de vocês com outros olhos, não só com problema cardíaco. Tá? Ele não é um coração apenas. Assim como para a gente, eu costumo dizer que eu trabalho numa área onde tudo começa, onde a vida começa. Que, afinal de contas, é lá, né? Espermatozoide, o óvulo, né, que eu saiba, não mudou de lugar ainda, né? E é uma área que a gente, felizmente, abrange todas as áreas da saúde, certo? Então, quantas vezes a gente não olha, quando eu estou com uma paciente, não é uma vagina, não é um pênis, não é um ânus, não é um intestino, é um ser. Eu costumo dizer que a vagina, o pênis, o ânus, o intestino, eles têm alma. Então, que traz uma história para a gente precisa respeitar. E esse indivíduo de vocês, paciente de vocês com doença cardiovascular, também ele tem uma história. E a saúde sexual faz parte desse indivíduo. Então, quantas vezes vocês olharam para esse indivíduo sem ser apenas um coração? Espero que vocês mudem esse olhar um pouquinho daqui para frente. Não só o paciente cardiovascular, mas o envelhecimento, o idoso, sabe? A criança. O adolescente está com meningocele, ele vai ter uma vida sexual. Quantas crianças passam com a gente? Lá na Santa Casa a gente tem um caso que maravilhoso. Não vou continuar, maravilhoso. Mas assim, é esse olhar que eu quero que vocês tenham para diferenciar. Tá bom? Que isso faz parte do indivíduo. Sexo, atividade sexual é, sim, saúde sexual e faz parte de vocês, mesmo que você não faça, mas deixa eu te fazer. Obrigada.